Pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com uma convidada linda e maravilhosa. Deixa eu chamar ela aqui para participar com a gente. É a Marina Lolier, gente, do Viajar para Estudar. Bora lá, Marina. Ó, já tem pergunta aqui, ó. Vamos ver aqui o que o pessoal tá falando aqui. Peraí, ó. Vou botar essa na tela. Vamos ver para quem que é. Ótimo. Vamos ver. Oi, moças. Oi, Bia. Tudo bom? Boa tarde, estou no primeiro ano do ensino médio, tenho vontade de fazer faculdade fora. O TOEFL pode me ajudar como nessa jornada? O que ela vai me oferecer é uma boa escolha. Será que... Eu acho que foi isso que eu respondi hoje nos stories, né? Não, acho que eu respondi uma pergunta dessa hoje nos stories. Então, Bia, eu vou responder uma parte, né? E você responde outra, né, Marina? Vamos Legal, complementando vamos lá. Aqui. Olha, para você estudar fora, se o ensino for em inglês, você vai precisar comprovar que você tem um determinado nível de fluência no idioma para conseguir acompanhar essas aulas, tá? Então, cada instituição de ensino vai estabelecer uma nota que ela exige que você bata essa nota para você estudar lá. Algumas instituições vão ter uma exigência um pouco maior e outras um pouco menor, mas, gente, tem instituição para todo mundo. Assim, o TOEFL vale 120 pontos, tá? A gente fala que uma nota boa é uma nota acima de 50% de acerto, que seria acima de 61 pontos. Ah, Paula, mas eu não consegui nem 50% de acerto, estou perdida, não tem nada para mim? Tem também para você. Não falta oportunidade. No site da ITS, inclusive, ela dá essa lista de oportunidades para diferentes notas. Mas comprovar algum nível de fluência, você vai precisar comprovar. E como é que é feita essa comprovação? Através de um certificado internacional de inglês. Atualmente, o TOEFL IBT, que é o teste que a gente vai conversar aqui nessa live, é o certificado internacional de inglês número 1 do mundo. É o que tem a maior aceitação atualmente no mundo. Então, muito provavelmente, a instituição para onde você vai solicitar ali, dentre os demais documentos, o TOEFL também. E aí é nisso que o TOEFL entra na sua jornada para estudar fora. Você vai precisar apresentar esse certificado, comprovando o seu nível de inglês, batendo a nota que eles pedem, para que você consiga participar do processo de seleção e estudar lá. E aí a próxima parte da pergunta é com você, né? O que ela vai me oferecer? O que a faculdade vai te oferecer? Eu acho que é você que vai oferecer para a faculdade. Vamos ver aqui, Marina. Olha, fazer uma graduação no exterior é algo que é muito interessante, né? Do ponto de vista de desenvolvimento da carreira, desenvolvimento acadêmico. As universidades, né, em vários países que vêm buscando cada vez mais alunos brasileiros, elas têm realmente, às vezes, uma estrutura até de hospedagem dentro da universidade. Então, por exemplo, nos Estados Unidos tem os dorms, e aí tem uma college life ali em torno da graduação, que você não aprende só na sala de aula, mas você aprende com outras atividades. Então, isso existe, por exemplo, nos Estados Unidos, no Canadá, existem universidades que têm essa vida residencial também na Inglaterra, na Austrália, na Nova Zelândia, e também outros destinos na Europa, por exemplo, que têm acrescentado programas em língua inglesa. Então, por exemplo, na Alemanha, na Holanda, nos Países Baixos, Países Baixos, mas enfim, que aceitam o TOEFL como prova de proficiência do inglês, ou prova do nível do idioma, né, entre os itens ali da seleção. Então, é muito importante você entender que o TOEFL vai fazer parte dessa sua jornada rumo aos estudos no exterior de qualquer forma, né? Tanto, sim, quem está no ensino médio e vai se preparar para a graduação, ou quem vai se preparar para uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, uma especialização, ou um intercâmbio, né, dentro dessas suas fases de estudo. De repente, você não vai fazer o programa todo fora, mas vai fazer um intercâmbio, um período. É muito importante que você já entenda que o TOEFL vai fazer parte dessa sua vida, né? E você vai se preparar para ele. Então, as vantagens de você estudar fora são várias, e você vai ter, então, que escolher, né? Você vai ter que pesquisar para escolher o que você quer exatamente
em termos de universidade, porque como a Paula falou, tem muitos tipos de universidades. Então, vão ter universidades que vão focar na pesquisa, por exemplo, no desenvolvimento de novas tecnologias. Tem universidades que vão focar na questão mais clássica, mais tradicional dos estudos. Então, tem que ver qual que é o seu perfil, qual que é o seu interesse. E, com certeza, se preparar para o TOEFL é importante, é uma boa escolha. E estudar no exterior é uma boa escolha também. Com certeza. Bia, inclusive, eu quero te dar os parabéns. Olha que exemplo que a Bia está deixando aqui com a gente. Olha a antecedência com que ela já está começando a tirar dúvidas, que ela já está se preparando. Isso é incrível. Hoje, eu diria que, assim, um dos maiores obstáculos das pessoas da fase adulta, assim, né, nós, é o tempo. Tá todo mundo sempre deixando para fazer o imposto de renda no último dia, né? E é isso também, esse tipo de prática de deixar para o último minuto, de deixar para cima da hora, ele acaba, quando a gente faz para uma coisa, a gente acaba fazendo para tudo. E se você leva esse tipo de prática com relação a estudar no exterior, a realizar um sonho desse porte, você às vezes acaba perdendo a grande oportunidade da sua vida. Então, esse diferencial aqui da Bia é fantástico. Começar realmente o quanto antes, para que você possa se planejar com calma, estudar com calma, tomar decisões com calma. Então, qual é o prazo ideal que eu falo para você começar? Olha só que prazo, 15 meses de antecedência. Ai, Paula, precisa de 15 meses? Precisa de tudo isso? Não, não precisa. Tem pessoas que em 10 dias estão resolvendo tudo. Agora, essa é a exceção à regra, tá? Então, você vai passar ali por um período que você vai precisar estudar para a prova, vai ter um período que você vai precisar correr atrás de um monte de documentos e tal. E se você deixa para fazer isso em cima da hora, aconteceu alguma coisa que você não estava esperando, o prazo estourou, você perdeu a oportunidade da sua vida. Então, olha, se você está com menos de 15 meses, você já está atrasado, tá? Já era para ter começado. Eu estou falando aqui se preparar para o TOEFL, inclusive para se preparar para estudar fora, ainda é recomendável mais tempo, né? Olha, é interessante. Todo o processo dos demais documentos. Isso é uma coisa muito interessante, assim, em termos de documentos, 15 meses é um prazo legal também, né, fazer todo esse processo. Só que tem uma coisa, por exemplo, tanto para avaliação para bolsa de estudos quanto para admissão, o que os comitês procuram? Eles procuram pessoas que tenham executado atividades com consistência no último ciclo de estudos. Então, se você vai se candidatar para graduação, eles vão olhar para todo o seu ensino médio. Se você vai candidatar para pós-graduação, eles vão olhar toda a sua graduação. Então, é interessante você já estar antecipando, por exemplo, o caso da Bia, de verdade, é muito bom que ela esteja pensando agora no primeiro ano, né? Que ela tem os 3 anos do ensino médio para tirar boas notas, desenvolver boas atividades, poder correr atrás da preparação do inglês dela, porque quanto melhor ela tiver no inglês, melhor vai ser o desempenho dela no TOEFL, e consequentemente, ela vai poder concorrer para universidades que são mais seletivas, e essas mais seletivas têm as melhores chances de bolsa de estudos, porque geralmente são universidades que têm um fundo ali de bolsas mais consistente. Então, tudo se liga, né, nessa necessidade da pessoa estar atenta e estar começando já as pesquisas dela cedo e estar começando a se preparar. A Renata, inclusive, a Renata é da mentoria Viajar para Estudar, da mentoria Jornada Viajar para Estudar. Ela perguntou assim, Paula, a gente estava conversando sobre TOEFL ontem na mentoria, né? Então, essas perguntas realmente são de pessoas que vão se candidatar e a Renata tem um prazo aí, vamos ver. Paula, você acredita que para quem usa o inglês diariamente para o trabalho, com 1 mês, consegue fazer a preparação para o TOEFL? Se dedicando, obviamente. E ela falou, oi Marina, no final. Então, ela quer saber se em 1 mês ela já tem uma certa fluência, né? Ela usa no dia a dia do trabalho e ela quer saber se 1 mês é possível a preparação para o TOEFL. As minhas respostas são muito doidas, viu, gente? É tipo assim, desconstrução do desconstruído, tá? Se prepara para o que vem.
você acha que um americano, ele está pronto para fazer o TOEFL só porque ele fala inglês? Você acha que é suficiente um nível avançado de inglês para tirar uma nota de nível avançado de inglês? Para você ter uma ideia, eu estou fazendo algumas perguntas que eu vou te levar até esse raciocínio comigo, tá? A gente vai caminhar junto. Então, o que acontece? A ITS, que é a empresa responsável pelo TOEFL, a ITS quer dizer Educational Testing Service, ela traz ali no site oficial estatísticas dos resultados de cada idioma, tá? Então, da média de pontuação de cada idioma. Então, assim, a média que quem fala português tira, a média de quem fala japonês tira. Então, são várias folhas ali por idioma. E o mais curioso é que quando você vai olhar esse documento oficial, tem pessoas que têm o inglês como língua materna, porque fizeram a prova, provavelmente porque trabalham com ela, acredito eu, mas a pontuação média de fluentes, nativos, né, que tem o inglês como língua materna, é equivalente a nível intermediário de inglês. Gente, quando eu vi esse relatório, isso me deixou assim bem perplexa, porque não faz muito sentido. Se o teste é de inglês, como é que uma pessoa que tem fluência tira uma nota de nível intermediário? E, por exemplo, um indiano, se você for ver lá, a média dos indianos é muito maior. Gente, já viu um indiano falando inglês? Surreal, né? Aquele sotaque horroroso. Então, tipo assim, quer dizer que o indiano ele tem maior fluência? Não. Então, aí quando você começa a entender a prova, você entende que só o inglês não é o suficiente. E que, em paralelo, tem toda a dinâmica da prova. No site oficial, olha o detalhe da informação, Marina. Está escrito lá assim, o TOEFL, a gente pensa que é um teste em inglês, né? O TOEFL é um teste que avalia suas habilidades acadêmicas de inglês. Ele não avalia o seu inglês, ele avalia habilidades acadêmicas em inglês. E aí, nesse um mês, a gente tem que ver se tudo que te falta cabe. É isso que a gente faz no mapa da preparação. Porque o que você precisa colocar na sua preparação, Renata, é aquilo que te falta. Tem muita gente hoje estudando aquilo que não precisa, é mais do mesmo. E já viu gente que vai para curso tradicional, aí fica virando página de livro, reaprendendo verbo to be, reaprendendo passado, reaprendendo um monte de coisa, a pessoa fica ali reaprendendo um monte de coisa, quando, na verdade, o que ela precisaria fazer era estudar o que falta para ela tirar a pontuação dela. Então, o que falta para você tirar sua pontuação? Essa é a primeira pergunta. E é isso que tem que caber nesse um mês aí. Se você, por exemplo, tem nível iniciante de inglês e precisa de uma nota de nível avançado, falta muito, não cabe em um mês. Agora, se você tem nível avançado e precisa de uma nota de nível avançado, cabe em um mês. Agora, cabe, em paralelo, você estudar tudo que cai além do inglês. Não cai só em inglês. Vamos dar aqui alguns exemplos? Vamos, que é importante. Exatamente, acho que é fundamental. Vamos lá. O que são habilidades acadêmicas? Isso aqui fica muito vago, né? Então, olha só. A ITS, ela está avaliando indiretamente, quer dizer, são habilidades acadêmicas sendo avaliadas em inglês, mas estão sendo avaliadas. Ela avalia indiretamente a sua administração de tempo de prova, a sua velocidade de leitura, a sua velocidade de digitação, o seu poder de argumentação, o seu poder de síntese, a sua capacidade de entender padrões repetitivos e agir de forma mais assertiva e antecipada com relação a eles. Então, são várias questões outras que a ITS cobra de forma indireta na prova. E se você não sabe disso, muitas vezes você não consegue entregar o seu real nível de inglês no teste. Então, o que eu falo com relação a isso um mês é uma pergunta que eu recebo frequentemente. Paula, se eu estudar 1 hora por dia durante 30 dias, o que você acha? Se eu estudar 2 horas por dia durante 30 dias, o seu tempo de estudo não é o que mais importa, mas sim a qualidade e a direção desse estudo. Tem pessoas, por exemplo, que chegaram no método TIP, que é o meu treinamento, depois de terem feito aula particular 1 ano, terem escrito 40 redações, terem estudado assim com muito afinco e não obtiveram resultado. Por quê? Porque estavam com foco apenas no inglês, deixando os outros pilares que caem no teste de fora. E aí não conseguiam nem entregar o real nível de inglês delas.
Então, algumas perguntas que eu vou te fazer aqui só para finalizar, senão eu fico falando toda a vida, né? Por exemplo, você conhece as regras de pontuação do teste? Você sabe os critérios e exigências da ITS para cada tipo de redação? Você sabe o que joga o seu speaking para cima, o que joga o seu speaking para baixo? Você sabe os padrões de pegadinha que caem no teste? Você sabe o molde que os textos seguem? Você sabe o molde que os áudios seguem? Você sabe o que anotar? Você sabe como anotar? Você sabe como juntar essas informações mais importantes e conseguir entregar tudo dentro dos segundinhos de tempo de resposta da prova? Então, se você não sabe nada disso, você acaba indo para a prova com todo o seu inglês, chega lá e não dá conta de fazer. Então, o que você vai precisar estudar? Ou você vai precisar estudar inglês mais estratégias, tá? Se o seu inglês não estiver compatível com a nota que você precisa, ou apenas estratégias. E quando eu falo estratégias, é tudo isso que eu falei aqui, habilidades acadêmicas mais técnicas específicas para o TOEFL, tá? Tem que caber isso no seu mês. Sempre comento também, Paula, só para complementar, a sua resposta, ela já é super, né, completa e super técnica. Então, assim, na parte de técnica de preparação, a Paula é a referência. Agora, quando a gente vai olhar para a estratégia de candidatura, eu sempre sugiro, então, pensar num calendário, né? Então, tá bom, tem qual mês que você vai se candidatar? Vamos montando esse calendário de trás para frente. Então, Renata, assim, monta de trás para frente e faz um calendário para 2 anos em relação à sua candidatura agora, se é iminente já, e a candidatura para o próximo ano. E aí você faz o seu mapa da preparação para ver em qual deles vai ser mais estratégico você se candidatar. E vai pesquisando outras universidades e outras bolsas de estudos para você também ir colocando dentro dessa estratégia ao longo do tempo e calculando o tempo para você fazer as candidaturas que você precisa, né? Então, é importante ter o tempo de fazer e o tempo que você observa depois, né? Por exemplo, fez sem estratégia de preparação, o que eu acho que é uma pena, né? Porque você vai investir na prova, não é legal você fazer direto, né? Tem um tempo para você fazer de novo, caso você precise, para mudar alguma coisa, você tem que estudar, você tem que mudar, não adianta só fazer a prova. Aliás, essa era uma boa pergunta para você, Paula, depois a gente pode encaixar essa pergunta. Quando a pessoa faz uma vez, quanto tempo você sugere para ela esperar para refazer novamente a prova? Gente, excelente pergunta. A primeira coisa o primeiro passo é não precisar refazer. E tem forma de você não precisar refazer. Às vezes some essa voz para mim, sumiu de novo. Foi? Então, assim, como é que você... Primeiro vamos evitar precisar refazer, o primeiro passo, né? Como é que você evita precisar refazer? Acompanhando a sua performance em casa. Então, você traça uma meta de nota, de pontuação. Quando você está batendo essa meta, você está pronto. Quando você não está batendo essa meta, você não está pronto. E aí tem muitas pessoas que estudam sem meta, e aí não tem clareza nenhuma se estão prontas, se não estão. Marcam e vão. Então, se você não está conseguindo bater a pontuação que você quer nem em casa, por que você vai marcar o teste, entendeu? Já desandou ali. Já está muito claro para mim que se você quer 20 no reading, está tirando 15, por que raios você vai marcar a prova agora? Tipo, né? Mas se você está tirando 25, marque. Então, primeiro Ou você nem fez não marcar... um simulado, né? Nem fez um simulado e falar, não, já vou marcar a prova, porque assim, tem uma data, eu já vou. Sim. A gente não faz isso. Tem simulado oficial que vale super a pena você fazer e te dá um super direcionamento e tal. Então, a pessoa, às vezes, quer economizar em pequenas coisas, aí perde a prova em si, né? Então, o primeiro passo é ter consciência para não passar por isso. Mas e agora? Fui e não tirei a nota que eu precisava. Em quanto tempo depois eu remarco? Tem um grande erro que muitas pessoas cometem, que é marcar o mais breve possível. A pessoa marca ali para a semana seguinte. E olha que interessante, gente. Normalmente, eu estou falando um padrão, tá? Que é observado, é que
As pessoas que saem marcando, tem gente, inclusive, que já marca 3, 4 provas, assim, na sequência. Semana 1, semana 2, semana 3, já. Pois é, já na expectativa de que não vai passar. E se não passa na primeira, provavelmente não vai passar na terceira. Por quê? Porque não houve tempo de crescimento. O que acontece normalmente é que quando você marca a prova numa semana e já marca para outra semana, você não teve fator crescimento entre uma semana e outra. E o que cresceu de uma semana para outra? O estresse, a ansiedade, o nervosismo. Em termos de evolução de inglês, nada melhorou. Mas em termos de ansiedade, estresse, tu foi lá pro alto. Aí o que acontece? Permanece o nível que ela tinha, só que aumenta o nível de estresse, nervosismo e tudo mais. A nota tende a baixar. Quando você faz uma atrás da outra, tipo com uma semana de diferença, a nota tende a baixar, porque mais ansioso, mais nervoso você vai ficando. Então, o prazo que eu, Paula, considero mínimo para reagendar o teste, se você não passou, é de 1 mês. Por quê? Porque esse é um prazo que eu considero mínimo para que você veja realmente quais foram os pontos fracos que precisam ser trabalhados, melhorados, para que você desenvolva esses pontos fracos nesse 1 mês e tenha chance de melhorar a sua nota. Porque com menos de 1 mês, você não vai conseguir identificar, desenvolver, praticar para aumentar alguma coisa em menos de 1 mês. Então, assim, para tudo tem exceção, mas se eu pudesse, você fala assim, Paula, fala aí, qual o tempo que você sugere? 30 dias. Menos do que isso, eu já acho que é um risco muito grande de você perder seu dinheiro mais uma vez. Sabe o que eu vejo muito acontecer? Às vezes a pessoa, ela tá insegura da preparação dela, porque ela não optou por um método. Então eu vejo aquela pessoa que fica nadando no material grátis. Fala assim, eu vou nesse material grátis, eu vou aqui, porque eu tô curto de grana, não tô conseguindo investir agora. Justíssimo, né? Só que aí a pessoa fica lá, pega um material aqui e fica nadando, fica patinando, e aí ela vai adiando. Não, eu vou para um pouquinho mais para perto da bolsa, porque eu ainda não estou me sentindo muito confiante, ainda não estou isso. E aí, quando chega a data lá da bolsa de candidatura, 2 coisas acontecem. Ou ela chega lá na véspera e marca, e aí não tem tempo para refazer. Então, chances são que se ela não conseguir a nota que ela precisa para a candidatura dessa bolsa de estudos, ela não vai se candidatar. Ou na última hora, ela está tão insegura, porque ela não se aproximou, né, de estratégias e ferramentas necessárias para ela estudar direito, se preparar direito, que aí ela chega e não aplica. Fala, não desisti, não apliquei. Eu tenho um recado para essa pessoa, se tiver essa pessoa aqui. Posso dar? Isso acontece, pode dar. Então, eu penso o seguinte, tá? Tô falando aqui sempre da minha opinião, tá, pessoal? Não tem certo nem errado, mas é a minha opinião. Não investir custa, mas não investir também custa. E o que acontece é que o foco a gente tende a colocar o foco no dinheiro que sai do bolso, mas deixa de ver o foco do dinheiro que deixou de entrar. Então, se você colocar na balança, você está deixando de investir aí, sei lá, R$1.000. É muito dinheiro, R$1.000. Tá, mas você está investindo R$1.000, R$2.000, mas quanto vale a bolsa? $20 mil? Então, tipo assim, você parece estar segurando uma gota, aí estão te oferecendo um oceano. Não, mas essa gota aqui é minha. Essa gota aqui, não, tem que proteger minha gota. Olha, mas eu vou te dar um oceano. Não, mas eu quero proteger minha gota. Porque se você for ver o tanto que você investe, o tanto que você recebe, você investe uma gota e recebe um oceano. Então, tipo, se você não está nem disposto a investir a gota, então o oceano não é para você. Eu penso, sabe, é para quem está com coragem de mergulhar nele, sabe? Então, investir tem um custo. Não investir também. Coloca na balança, se for colocar mesmo, não investir custa mais. Aí as pessoas passando à sua frente, o tempo passando e nada acontecendo para você. É muito complicado, exatamente isso, porque vai ter esse divisor de águas, né? Se você desiste na última hora, porque eu
não senti confiança de me preparar, é a mesma coisa que você nem se candidatou, né? Você nem molhou o pé no rasinho do oceano. Mas você ficar ali também, eu vou me candidatar para essa bolsa, mas você está brincando ali no rasinho, você não está indo o profundo que você precisa para ser aceito nessa universidade que é competitiva, né? Tem pessoas do mundo inteiro que estão competindo pelas mesmas bolsas de estudos. Exatamente. Então, tem que fazer um application muito bem feito, né? Tem que arredondar isso. O TOEFL é um dos itens importantes e fundamentais que precisa estar lá redondo, né? E o tempo da internet acaba sendo um tempo que a pessoa não se dá conta, porque começa a entrar num looping, né, de zigue-zague e tal, passa ali 1 hora, passam 2, passam 3, passa o dia inteiro e o progresso não é equivalente ao número de horas, porque tem muita divergência, né? Tem muita informação conflitante, tem muita busca que você não tem o resultado que você queria. Então, às vezes, você fica ali 3, 4 horas fazendo pesquisa e se você for peneirar mesmo, você teve 30 minutos de progresso, porque você ficou muito tempo para lá e para cá. Então, é muito importante, foi isso que você falou, Marina, de não ficar nessa busca incessante, perdendo o seu tempo de lá para cá. Se vocês forem ver, gente, o 1 ano que você perde é tão grande em termos financeiros, em termos de progresso pessoal, que essa economia não compensa. Não compensa. Eu vou adiar em 6 meses. Põe na balança e põe que esses 6 meses te custaram muito mais. Né? Tem pergunta aqui também, Marina. Peraí, olha. Vamos lá. Gente, quem tiver pergunta, 2 pontos de interrogação na frente. Gente, me perdi aqui. Rolei e perdi. Aqui, peraí. Se você achar alguma aí, você me fala que eu tinha uma aqui, mas me perdi. Tem uma que eu achei aqui, onde consigo encontrar bolsas de estudos para intercâmbio na graduação. Era essa que eu tinha isso. Era essa? Beleza. Bom, então, deixa eu ver o nome de quem perguntou aqui. A Isa. Tá, legal, importante, né, na graduação, se você já está matriculada num curso de graduação, é você procurar o escritório de relações internacionais da sua universidade. Esse é um primeiro passo, e eu já trabalhei nessa função, e é interessante que nem todos os estudantes da universidade sabem que a própria universidade tem alguns programas de intercâmbio, né? Então, isso é importantíssimo fazer. Depois disso, então, essa é uma das possibilidades. Depois disso, você pode ficar buscando universidades que recebam estudantes como intercambistas, mas estudantes visitantes. Então, são chamados visiting students, caso a sua universidade não tenha a parceria que você deseja, né, a universidade que você gostaria de estudar, você pode procurar por visiting students. Então, dessa forma, você pode ser uma estudante visitante, então você pode se candidatar para bolsas desse tipo, ou o que se chamam, é mais comum na Europa esse termo, free mover, que é um intercambista que vai ficar um tempo visitando também, mas estudando, né? Então, assim, visiting student não é que não estuda, você estuda, mas você não é um estudante daquele corpo discente registrado, você é um estudante da sua universidade que foi visitar. E tem bolsas também para fazer, por exemplo, pesquisa na graduação mesmo, né? E aí é o onde que é difícil, porque as bolsas de estudos, quando você está procurando para um curso completo, em geral, você tem alguns buscadores. Então, existem buscadores, por exemplo, Find a Masters, Find a PhD, Bachelor's Portal, Masters Portal, que são buscadores específicos, que você consegue achar. Scholarships Portal, por exemplo. Já outros de temporada, assim, de intercâmbio, aí você vai ter que ser um pouco mais esperta na tua busca, usando palavra-chave da tua área de estudo, da tua área de interesse, junto com esses 2 termos que eu acabei de te ensinar. Então, Visiting Undergraduate Student, ou aí se você está no bacharelado, né, então você vai falar undergraduate,
Se você tiver na pós-graduação, você vai falar graduate student. E você vai procurar também free mover student para determinada área, né? E aí você vai buscando no Google para que você possa também achar esse tipo de posição, para que você, porque não tem um buscador desses intercâmbios, pelo menos não até onde eu saiba. Você pode também ir conversando com seus professores para entender se você já faz pesquisa, por exemplo, se você consegue fazer uma visita a uma universidade parceira para, durante um tempo, participar de um projeto de pesquisa, e geralmente esses projetos de pesquisa podem ter algum tipo de bolsa. E você também pode buscar summer programs, que são programas de verão, cursos de verão, para os estudantes, que às vezes, nesses programas, há forma de você concorrer a uma bolsa de estudos. Então, existe aí, né, eu falei de algumas situações. Você ser um estudante visitante, intercambista, né, seja pelo Departamento de Relações Internacionais da sua universidade, você fazer essa visita em pesquisa, ou você ir em programas de verão, como bolsista, que vários deles têm bolsas para você se candidatar. Então, dá uma procurada nisso, que acho que pode ser bem legal para você. Marina, me conta uma coisa. Essas bolsas aí, elas variam de quanto a quanto, hein? Em termos de financeiros mesmo, bolsa parcial, bolsa integral. Vamos desde uma bolsa parcial até uma bolsa integral. Passa aí valores, mais ou menos. Então, varia muito, né? Porque a gente está falando de universos muito diferentes. Então, se a gente está falando, por exemplo, do Reino Unido, a gente está falando que a média de um ano letivo lá é 15 mil libras. Então, se você tem uma bolsa que cobre todo o valor da tuition, uma bolsa integral que cobre o valor da anuidade, você vai ter uma bolsa de 15 mil libras anuais. É muito dinheiro. Mas, né? Atualmente dá uns quantos milhões de reais? Tipo, não, tô brincando. Não estamos tão mal ainda. Mas, assim, se a gente está falando de um ano acadêmico nos Estados Unidos, por exemplo, tem universidades que custam $20 mil anuais, anuidade. Tem universidades que custam 45 mil anuidade, tá? Caramba, né? Então, é difícil a gente comparar por valor. Mas o que eu aí eu vou fazer aqui eu vou fazer um parênteses. Aí, um livro de R$200 está muito caro para se preparar. Ah, mas esse material, esse simulado oficial custa R$200. E isso que eu falei das bolsas só que cobrem só a anuidade, tá? Se a gente pensar no custo de vida, então o que compõe o custo de vida do estudante? Anuidade, acomodação, alimentação, seguro, saúde e, eventualmente, tem bolsas até que cobrem passagem e deslocamento, tá? Então, assim, essas bolsas são o que o pessoal chama de full funding. Então, a bolsa total, ela é a bolsa mais completa, tá? Existe tanto para graduação, existe para pós-graduação, para mestrado, para doutorado. Em diferentes destinos, né? Cada um com as suas particularidades. Eu não estou falando só de um país. Então, não estou falando nem só de um continente, tá? Então, a gente tem essas opções. Normalmente na América do Norte, então Estados Unidos e Canadá, na Europa, de maneira geral, e tem na Oceania também, Austrália e Nova Zelândia. É possível encontrar, então, esse tipo de bolsa mais completa. Elas são super competitivas, mas existem para quem está ligado e se preparando. Isso, e é justamente isso. Tudo que é muito bom é muito competitivo. Tudo que muitas pessoas querem são as pessoas que fazem o que a média não faz, que vão conseguir. Então, quando você foca muito, eu não estou falando mal de material gratuito, não, tá, gente? Mas quando você foca muito em fazer o mínimo, que é o que está todo mundo fazendo. O que está todo mundo fazendo? Está todo mundo no Google. Isso é o que a massa está fazendo. E quem ganha essas bolsas, vocês acham sinceramente que
que é alguém que faz igual a todo mundo, se você quer ganhar uma bolsa, a primeira coisa, a primeira chave que tem que virar na sua cabeça é: eu preciso aprender a me destacar. Coloca essa frase, ó, impregna, cola na parede. Eu preciso aprender a me destacar. Em todo o processo, a todo o momento, com tudo. Gente, se coloca no lugar lá da pessoa que vai dar uma bolsa de $20 mil para alguém por ano. E aí não tem só um candidato para essa bolsa de $20 mil. Tem candidato do mundo inteiro. Vocês acham realmente que tem você e mais dois? Tem você e mais milhares do mundo todo. Se você está fazendo mais do mesmo, se você está caminhando igual está todo mundo caminhando, se você está aprendendo com o Google igual está todo mundo aprendendo com o Google, me diz, como que você espera se destacar assim? E é por isso que a gente tem aí uma avalanche de frustrados. Poxa, eu estudei tanto, eu me dediquei tanto, eu corri tanto atrás. A questão é, você se destacou? Você fez mais do que a média? Ou você também achou o material de R$ 200 caro? Ou você também estudou só inglês para o TOEFL, por exemplo? Ou ali dizia que era para tirar 80 pontos, aí você focou nos 80 pontos. Ou seja, no mínimo, você é uma pessoa na sua vida sempre focada nos mínimos, porque você precisa mudar isso na sua cabeça. Sua mentalidade não pode ser mais essa. Você tem que sair dos mínimos e sair da massa e sair da média, porque são as pessoas que saem do mínimo e saem da média. São elas que se destacam e são elas que colocam no bolso $20 mil de bolsa por ano. Você está sendo essa pessoa? Se você não está sendo, está na hora de colar um adesivo ali no espelho do banheiro. Eu me destaco, eu me destaco, eu estou acima da média e fazer, tá? Fazer mais que a média mesmo. Vê o que está todo mundo fazendo. Lembra que sua mãe falou? Filha, filho, você não é todo mundo, não é isso? Então, a partir de agora, o que está todo mundo fazendo é tudo que você não vai fazer, tá? Você vai pelo caminho, aquele mais seleto, aquele das pessoas que se destacam, se você quer se destacar, tá? Se você quiser estar no bolo, então vai ficar mais difícil, mais concorrido para você, tá bom? Porque é bem isso. É bem isso. Você vai estar concorrendo, quando você está concorrendo para uma bolsa de doutorado, por exemplo, você está concorrendo para um salário, são 5 anos de salário para um emprego, né? Que você vai pesquisar na universidade. Então, você precisa ser o número 1 na escolha ali, né? Da pesquisa, por exemplo. Exatamente, exatamente. Tem que aprender a se destacar em todas as etapas do processo, não só no TOEFL, né? No TOEFL fala que para você se destacar, não tem como você ir para a prova só sabendo inglês, tá? Já não tem. Já estou te adiantando que não tem. Pergunta aqui da professora Andréia Dionísio, vamos lá. Tem idade limite para essas bolsas? Olha, algumas têm. Algumas vêm ali, algumas regras. O estudante precisa ter até 28 anos, até 35 anos, até 40 anos. Mas depende muito. Tem várias que não tem. Eu acho que é focar na sua pesquisa. Quando você viu uma que tem idade, não, tudo bem, essa eu tiro fora, vou pesquisar outra que não tenha limite de idade, tá? Porque é difícil a gente falar, não existe... todas têm. Não tem limite de idade. Vai respondendo de forma mais direta, e sim. Sim, eu acho que assim, gente, pesquisando, sempre você vai achar alguma oportunidade para você. Então, assim, por mais assim, gente, a minha nota foi baixa, não consigo nada. Vai lá no site da ITS, faz a busca, acha alguma coisa. Então, sempre é questão de você procurar. Tem espaço para todo mundo, em diferentes países, em diferentes oportunidades, com diferentes notas, mas tudo é questão realmente de você se informar, correr atrás. Não achou, pede auxílio a uma instituição especializada, chama a Marina, já para estudar, Marina, me ajuda. Exato. Não é, gente, porque assim, se você ficar esperando cair no seu colo, realmente não vai ter. Agora, quem procura, acha.
tá? Quem procura acha, fica tranquilo que quem procura acha. Aqui eu tenho uma pergunta da Leila. A questão também, Paula, só antes de você pegar a pergunta da Leila, é você construir a sua trajetória. Às vezes não existe uma bolsa, mas você construiu tão bem a sua trajetória que você consegue ser convidada para apresentar em congressos, você consegue, você se torna ali, na tua área de pesquisa, às vezes na tua área de atuação, você é tão relevante, justamente porque você não ficou na média, você foi estudando inglês, você tem um nível bacana, você tem um TOEFL, de repente, que de repente não existe uma vaga, mas você consegue negociar, às vezes, uma temporada de visita, como eu falei, em qualquer um dos níveis de estudos, né? Que você não vai pagar anuidade. Isso, por si só, já é uma espécie de bolsa. Então, você consegue construir, né? Se você pesquisar, se você tiver trabalhando também o seu networking acadêmico, conhecendo as pessoas certas, falando com as pessoas certas e produzindo trabalhos e pesquisas relevantes. Não, gente, esse processo fica muito mais fácil, realmente, quando você tem, por exemplo, um auxílio da Marina no seu processo e tudo, porque pesquisar só por pesquisa é um caminho, né, no Google muito, muito mais árduo, né? Você já chegar com uma pessoa que já tem uma experiência, já te dá um direcionamento, a economia de tempo aí é gigantesca, né? Marina justamente faz esse tipo de assessoria, né, Marina? Deixa eu ver aqui a pergunta da Leila, olha. Quais são as etapas de preparação? Aqui, eu não sei se ela está falando do TOEFL ou se ela está falando de bolsa, tá? Eu vou falar do TOEFL, né? Aí você fala da bolsa e aí a gente encerra com mais uma pergunta, tá, pessoal? Vamos lá, a pergunta da Leila, não sei se é sobre bolsa ou sobre TOEFL. Se for sobre o TOEFL, as etapas de preparação são: primeiro, teoria. O que é teoria? É você compreender como é que funciona o jogo. São as regras de pontuação do TOEFL, são todos os padrões da prova, as pegadinhas de repetição, a estruturação da prova. Então, você saber todo o funcionamento, entender a teoria do todo, tá? A teoria do funcionamento da mecânica de tudo. O que você precisa estudar, qual a melhor forma de estudar, ter um plano de estudo, é toda teoria, traçou tudo. Entender onde você está, entendeu para onde você vai, entendeu o que precisa, e aí depois você vai para a prática, tá? A prática, ela é como? Ela começa fatiada, depois ela vai para concentrada. A fatiada é por quê? Porque não dá para você ir no detalhe de todas as sessões da prova ao mesmo tempo. Então, se você quer fazer uma preparação de qualidade, essa preparação ela vai no detalhe. Para ir no detalhe, você não tem como ir em todas as 4 sessões ao mesmo tempo. Então, a primeira etapa é uma preparação fatiada, onde você vai em cada sessão no detalhe, para que a junção dos detalhes aumente a sua nota. Então, uma prática fatiada, começa estudando sessão por sessão. E depois, a última etapa é a etapa de simulados, onde você já entendeu a teoria, já colocou essa teoria em prática, e agora você vai ganhar velocidade e familiaridade com a dinâmica de prova. Então, essas seriam as etapas de preparação. Bom, para a Bolsa de Estudos, como eu falei, a Bolsa normalmente vai avaliar tudo o que você fez até então, né? E tudo é muita coisa. Você precisa também ter um direcionamento em relação ao tipo de programa que você escolheu, se você tem essa experiência. Então, assim, primeira coisa é você pesquisar, né, o quanto o seu perfil está alinhado à Bolsa de Estudos. E aí você começa a entender melhor o que você precisa destacar no seu perfil, justamente porque é aquilo que essa Bolsa de Estudos está procurando. Então, dentro disso, você vai ter que preparar uma série de materiais de candidatura. Geralmente, carta de motivação, você vai ter que buscar pessoas que façam cartas de recomendação sua, às vezes de trabalho, dependendo do perfil do programa, às vezes de estudos. Então, você tem que ter construído essa relação, e se não construiu, você tem que ir atrás de fechar esses buracos, né? Então, a preparação, ela também entra nisso, em avaliar o teu perfil até então e ver onde tem possíveis problemas. Poxa, talvez no seu histórico escolar, na faculdade, no segundo ano da faculdade, você deu uma escorregada ali.
mas você estava fazendo um projeto de pesquisa que pode justificar que você estava um pouco mais ausente da sala de aula naquela disciplina. Então, isso tudo tem que ser justificado na sua candidatura. Então, a preparação de uma candidatura, ela vai olhar quais são os requisitos que aquela bolsa está pedindo e você vai preparar a sua candidatura de forma a destacar os seus pontos fortes e mitigar, né? Não estou falando esconder, estou falando mitigar os seus pontos fracos, né? De uma forma honesta, de uma forma justa, de uma forma que os seus pontos fortes estejam tão bem embasados na sua carta de motivação, no seu currículo bem destacados, nos seus documentos acadêmicos que você solicitou e você, de repente, foi fazer outros cursos para complementar, cursos estrategicamente escolhidos, né? Que então você consegue ter um bom desempenho nessa seleção, porque você preparou uma boa candidatura. Então é isso, a candidatura, ela depende de um tempo para você analisar, agir, né, em cima de pontos a melhorar e depois você redigir a sua candidatura em si. Então, acho que isso deu para... Tem uma frase, pessoal, show de bola. Tem uma frase que eu gosto muito, que meio que resume isso que eu falei, isso que você falou. Eu acho maravilhosa essa frase. Assim, se você não sabe por onde começar, comece pela organização. E é verdade, gente. O primeiro passo para tudo é você sentar e ter consciência do trajeto. Onde é que eu tô, para onde eu vou e qual a melhor forma de eu chegar mais assertivamente, mais rapidamente. Se você não se faz essas perguntas no primeiro momento, você acaba dando passos de forma atropelada e às vezes você está indo na contramão. Ou então está indo em zigue-zague e leva muito mais tempo do que de fato você precisaria. Tá? Então, eu digo que a organização é um dos primeiros passos, é aquele momento de você ter tomada de consciência do processo. Para fazer a application para uma bolsa, tem que ter feito o TOEFL primeiro ou tem que fazer a prova depois? E aí embaixo já tem uma resposta, olha que legal isso, né? É do Nick. Melhor fazer o TOEFL antes, porque geralmente é um requisito ter B2. Imagina pagar a fee de application e atingir o requisito mínimo e não atingir o requisito mínimo que eles pedem. Confere, Marina? Confere. Nem sempre só B2, né? Que pode ser C1. Existe raríssimas bolsas que você pode mandar depois, mas não é estratégico, né? É mais estratégico você ter a sua nota antes para você ficar mais tranquilo, mais tranquila. E tem bolsas até, gente, para B1 e tem oportunidades para diversas notas diferentes. No site da ITS, que é o www.TOEFLGoAnywhere, tá? TOEFLGoAnywhere.org. Você coloca a nota que você tirou no TOEFL ali e aparece uma lista de oportunidades para você. E aí é só você chegar ali e investigar o que te oferece ali maior oportunidade financeira, que se encaixa mais com o que você quer. Mas oportunidade sempre tem, tá? Inclusive para quem tem menos do que nível B2. Mas realmente grande maioria vai pedir pelo menos nível B2. Mas não é que só exista isso, tá? É a maioria. Marina, beijo enorme. Um beijo. Gratidão a todos. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.